Fala, galera, a paz de Jesus e o amor de Maria seja com cada um de vocês. Hoje eu estou gravando aqui de dentro da igreja. Eu estou de costas aqui para o sacrário, porque daí para que Jesus Cristo apareça no vídeo também aqui junto conosco. Então Jesus está ali no sacrário e nós estamos meditando a palavra dele, palavra que ele inspirou para os apóstolos, para os profetas. E agora a gente vai começar a carta de São Paulo aos Coríntios. Então, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1 e capítulo 2. Vamos lá, então, invocar sobre nós a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai-no, Senhor, em nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, na Bíblia Ave Maria, a gente vai pegar na página 1465. Vai dizer o seguinte: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por chamado e vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos fiéis santificados em Jesus Cristo, chamados à santidade, juntamente com todos os que em qualquer lugar que estejam invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A vós, Senhor deles e nosso, a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da parte do Senhor Jesus Cristo. Não cesso de agradecer a Deus por vós, pela graça divina que vos foi dada em Jesus Cristo. Nele fostes ricamente contemplados com todos os dons, com os da palavra e os da ciência. Tão solidamente foi confirmado em vós o testemunho de Cristo. Assim, enquanto aguardais a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, não vos falta dom algum. Ele há de vos confirmar até o fim, para que sejais irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, por quem fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, essa é a primeira saudação de Paulo. Primeiro, ele cumprimenta a comunidade e a todos aqueles que invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E depois ele fala que ele dá graças a Deus, né, pela forma que aquela comunidade de Coríntios, eles foram ricamente contemplados com os dons da palavra, da ciência, com os dons da graça do Espírito Santo. Então, ele fala que até a vinda de Cristo, nós somos enriquecidos pelos dons e carismas. E agora a gente vai começar a primeira parte. Divisões na comunidade. No versículo 10. Rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos estejais em pleno acordo e que não haja entre vós divisões. Vivei em boa harmonia no mesmo espírito e no mesmo sentimento, pois acerca de vós, irmãos meus, fui informado pelos que são da casa de Cloé, que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de que entre vós se usa essa linguagem. Eu sou discípulo de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Então, estaria Cristo dividido? É Paulo quem foi crucificado por vós? É em nome de Paulo que fostes batizados? Graças a Deus, não batizei nenhum de vós, à exceção de Crispo e Gaio. Assim, ninguém poderá dizer que fostes batizados em meu nome. Aliás, batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não me consta ter batizado a ninguém mais. Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. E isso sem recorrer à habilidade da arte oratória, para que não se desvirtue a cruz de Cristo. A linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que foram salvos, para nós,
é uma força divina. Está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e anularei a prudência dos prudentes. Ora, onde está o sábio? Onde o erudito? Onde o argumentador deste mundo? Acaso não declarou Deus por loucura a sabedoria deste mundo? Já que o mundo, com a sua sabedoria, não reconheceu a Deus na sabedoria divina, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura de sua mensagem. Os judeus pedem milagres, os gregos reclamam sabedoria. Mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Mas, para os eleitos, quer judeus, quer gregos, força de Deus e sabedoria de Deus, pois a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Vede, irmãos, o vosso grupo de eleitos, não há entre vós muitos sábios, humanamente falando, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. O que é astuto no mundo, Deus o escolheu para confundir os sábios, e o que é fraco no mundo, Deus escolheu para confundir os fortes. E o que é vil e desprezível no mundo, Deus o escolheu, como também aquelas coisas que nada são, para destruir as que são. Assim, nenhuma criatura se vangloriará diante de Deus. É por sua graça que estais em Jesus Cristo, que da parte de Deus se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, quem se gloria, glorie-se no Senhor. Então esse foi o capítulo 1. Então a saudação e a questão da divisão da comunidade, onde Paulo fala que não tem essa questão de divisão, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Não, todos são de Cristo. E a linguagem de Cristo não é uma linguagem da sabedoria intelectual do mundo. Não, ela é loucura para o mundo, porque é a linguagem da cruz, é a linguagem do sacrifício, renunciar a si mesmo e se doar pelo amor das outras pessoas, e se doar pelo amor a Deus, a Jesus Cristo. Então, que nós possamos também renunciar à nossa sabedoria humana, não desprezar os conhecimentos, da ciência, não é isso, mas valorizar acima de tudo a salvação de Jesus Cristo, que nos veio através da cruz, através do sacrifício. Muito bem, então agora a gente vai no capítulo 2 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. O capítulo 2 vai dizer o seguinte: também eu, quando fui ter convosco, irmãos, não fui com o prestígio da eloquência, nem da sabedoria, anunciar-vos o testemunho de Deus. Julguei não dever saber coisa alguma entre vós, senão Jesus Cristo, e Jesus Cristo crucificado. Eu me apresentei em vosso meio num estado de fraqueza, de desassossego e de temor. A minha palavra e a minha pregação longe estavam da eloquência persuasiva da sabedoria. Eram antes uma demonstração do Espírito e do poder divino, para que vossa fé não se baseasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Entretanto, o que pregamos entre os perfeitos é uma sabedoria, porém não a sabedoria deste mundo, nem a dos grandes deste mundo, que são aos olhos daquela desqualificados. Pregamos a sabedoria de Deus, misteriosa e secreta, que Deus predeterminou antes de existir o tempo, para nossa glória. Sabedoria que nenhuma autoridade deste mundo conheceu, pois se a houvessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. É como está escrito: coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem
o coração humano imaginou. Tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Todavia, Deus não-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra tudo, mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas que há no homem, senão o Espírito do homem que nele reside? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, que nos dá a conhecer as graças que Deus nos prodigalizou, e que pregamos numa linguagem que nos foi ensinada não pela sabedoria humana, mas pelo Espírito, que exprime as coisas espirituais em termos espirituais. Mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para ele são loucuras, nem as pode compreender, porque é pelo Espírito que se devem ponderar. O homem espiritual, ao contrário, julga todas as coisas, e não é julgado por ninguém, porque quem conheceu o pensamento do Senhor se abalançará a instruí-lo. Porque quem conheceu o pensamento do Senhor se abalançará a instruí-lo? Nós, porém, temos o pensamento de Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, muito bem, meus irmãos, esses foram capítulo 1 e capítulo 2. E nesse capítulo 2, Paulo vai dizer que ele não usou da arte da oratória, da eloquência, da argumentação, como naquele tempo, né, o povo grego lá, os filósofos usavam. Mas ele usou da linguagem que ele, a partir do encontro pessoal que ele teve com Jesus Cristo, e do conhecimento que ele teve de como Jesus se doou por nós na cruz, da redenção dele. Então, nós também, muitas vezes, não precisamos usar palavras bonitas e tentar fazer discursos belos, mas precisamos viver na graça, viver no testemunho. Se precisar, a gente usa palavras, senão, a gente usa o testemunho de nossas vidas. E mesmo se disser palavras, e de repente não sair naquela arte da oratória, mas nós precisamos anunciar o Evangelho. Assim como Paulo, assim como os apóstolos fizeram, nós precisamos anunciar. Esse é o dever de todo discípulo e discípula de Jesus. Então, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E que o Senhor venha nos abençoar, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.